Trouxestes a chave? Disse outro poeta. Mas agora é bem tarde para trancas. Não fosse o mistério do mundo, seria mais Raimundo, o nome para a invenção oculta da rima. Escrever por fora da frase que desce ao agora o tempo das nossas falhas, reinventaria a crase, a fim de dizer a simbiose das letras conforme a diferença das classes. Cada texto um derredor de endereços, na procura pelo requinte dos erros. Escrever como se nada houvesse e tudo fosse mais que antônimo. Escrever como se o céu não existisse e cada palavra fosse um golpe na sintaxe do poema. Nublado, com cada nuvem no ângulo reto das casas. A forma vertical das chuvas diz o impasse para a quântica das marés. E tocaria o ponto sensível do seu alfabeto até que o orgasmo rompesse com o enigma dos meus gemidos. Escrever sob um céu que nem sempre existiu. Colaborar com o transe das fechaduras, fechadas na luxúria do símbolo. Cada volta, uma tetraplegia de encaixes. Esse poema é o poema da Forma Fugaz das Mãos, um livro de Fábio Peçanha, meu convidado de hoje, convidado do Rio, que é poeta, é doutor em letras, é pós-doctor também. Também. Em poética, né? E mestre em poética pela UFRJ. E professor. Essa é uma das profissões mais raras e mais bonitas que eu considero. E a mais sobre-humana de ser poeta, é claro, né? Porque é sobre-humana ser poeta. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Felicidade de estar aqui com você. Né? Pessoa que admiro tanto, poeta que admiro muito trabalho. Então é uma honra mesmo poder estar aqui conversando. Pois é, o Fábio também, você também é responsável por algumas... Assina 2 newsletters, ou assinou? Sim, eu estava colaborando com a newsletter do Lume Literatura, né? E agora eu criei uma minha, né? Que é o Improvável Diário Falar Poético. dela, né? E aí eu gostava de fazer esse tipo de trabalho de interlocução com o poema, né? Dessas leituras que eu faço que não são exatamente resenhas. E aí nisso houve o contato com o Lume, o podcast do Bruno, né? Bruno de Andrade. E a gente combinou de fazer. Enquanto ele fazia as entrevistas, eu fazia a parte da newsletter. Isso no Lume, né? No Lume. E aí também ele precisou dar um tempo, assim, por questões pessoais. Sim. Ele continuou com o podcast, com as entrevistas, e continua, aliás, eu acho o Bruno um grande São leitor. temporadas muito ricas, né? Com pessoas Sim, interessantíssimas. e ele, assim, entre hoje os podcasters, né, tem muita gente boa, mas acho que a leitura do Bruno, ela é muito profunda. Ele pega uns detalhes, assim, de pessoa leitora mesmo, né? Que não fica na superficialidade do texto. Enfim, e aí por isso, né, eu fiquei triste, mas claro, entendo, né? E aí eu pensei, bom, eu vou continuar, né? E aí eu criei o meu, né? Que bom, né? Diário Poético. É só procurar por Fábio Peçanha, né? Sim. Olha só, e aí esse texto teu, esse primeiro poema que eu li, me veio a escuta da voz do Otávio Paz, né? O Paz, sobretudo quando ele fala da linguagem. E eu vou ler aqui um trechinho, até para poder fazer uma alusão a essa questão que é tão importante, né, para nosso fazer literário, né? A pronúncia exata das palavras mágicas era uma das primeiras condições da sua eficácia. A necessidade de preservar a linguagem sagrada explica o nascimento da gramática. Mas, ao cabo dos séculos, os homens perceberam que entre as coisas e seus nomes se abria um grande abismo. As ciências da linguagem conquistaram sua autonomia quando desapareceu a crença da identidade entre o objeto e seu signo. A primeira tarefa do pensamento consistiu em fixar um significado preciso e único para os vocábulos, e a gramática se tornou o primeiro degrau da lógica. Entre a ciência e a linguagem, o homem deu outro salto. Desapareceu essa lógica entre o objeto e o signo. Houve um salto nisso, né?
o que eu costumo falar quando a gente vai falar com as crianças sobre a linguagem poética, o processo todo, é desse abismo que há entre língua, Uhum. que é um sistema de comunicações feitas, né, por vocábulos, por grafias, pelos próprios signos, né, mas, e não pelos símbolos, mas pelos próprios Aham. signos, por códigos, por fonemas, visto que há línguas que são ágrafas, né, que Uhum. não são escritas. E esse sistema, ele diz da lexicografia e do significado das coisas, ou seja, Uhum. ele reduz as coisas e os entes, vivos e não vivos, a um significado, um ou mais significados. E aí, isso, essa perspectiva reducionista da língua, a gente não pode só usá-la como argamassa para o processo do fazer Exato. literário, porque a gente tem que dar o salto para outra margem, que é a linguagem, que aí vai para o simbólico, Uhum. em que a gente processa a imagem, capta a imagem, conduz ela para dentro da mente, né, para o inconsciente, que é ali, que é o campo da linguagem é o campo do inconsciente, né? E aí é todo um processo, né, de usar a argamassa da língua Uhum. e de reinventá-la, reconstruí-la, reescrevê-la, Exato. para dar não o significado aos entes das coisas, mas as significâncias. E aí eu queria que você, como professor, falasse um pouco disso para a gente. Claro, claro. Essas questões todas elas estão muito ligadas, né? Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, né? Língua, linguagem. Eu gosto de partir muito da fenomenologia, né? As leituras que eu faço sempre vêm com essa pegada mais fenomenológica. Então, e uma imagem que para mim é muito potente que é a atenção, né? Essa força tensional entre essas possibilidades. Então, quando a gente está imerso na linguagem, a gente não tem como sair dela, né? Mas a gente manifesta essa linguagem como a língua, né? E essa mecânica, a princípio, que seria logicizada pela comunicação, quando vem a poesia, quando vem a arte de forma geral, a gente rompe, né, com esse lugar mecânico, com esse lugar prático, que aí entra naquela discussão também da utilidade, né, para que serve? É a pergunta que vinga muito, né? Para que serve a poesia? E ela não serve para nada, Ela não né? serve. Porque a partir do momento que ela servir para alguma coisa, ela deixa de ser uma obra para ser um utilitário, para Exato. ser uma. Você colocou um ponto muito legal nisso, muito importante, que é a utilidade, a Aham, funcionalidade, né? aham. E não é isso, não Pois é para é. isso, não é esse o campo, é justamente a poesia nos leva para esse lado, essa outra margem contemplativa e de compreensão do simbólico, né, da Aham, vida, né? aham. E esse processo essa fenomenologia que você trata, você discute com eles sobre isso com Sim. seus alunos? Há É, alguma resposta sobre então, isso? Porque é difícil para eles entenderem esse processo, né, esse porque fazer. não é um processo absoluto, não é a resposta, é o caminho que eu encontrei, né. A fenomenologia é uma das vias, é uma das possibilidades. É Então uma quando das eu sendas, né? É um exatamente, dos então rios. é porque a gente vai transitar, a gente vai ler, a gente vai escrever, e a gente vai ler os outros pensadores, os outros teóricos, e tem aquela teoria com a qual a gente mais tem intimidade. A gente pensa, bom, eu gostei de ir por aqui, eu acho que nesse lugar eu me sinto mais à vontade. E é o que aconteceu comigo. Né? Então, quando eu trago isso, sem fechar porta alguma, né? Eu falo isso nas oficinas, né? Até agora eu parei um pouquinho com as oficinas, mas sempre que eu ministrava era nesse sentido de extrema abertura, de possibilidades, né? De ouvir outros caminhos e sim fazer essa conjugação. A gente tem o lado prático, porque essa é a pergunta que vem, sempre vem. Ah, mas as pessoas ficam com essa coisa quando você diz que não serve, mas como assim? E aí entram esses lugares de um lugar mais emocional até. Não, mas aí a poesia me salvou Ah, e não sei o quê. Tudo bem, na verdade, a poesia não é que ela salve, mas eu entendo o que ela quer dizer com isso, porque o poema foi um lugar de encontro da pessoa com ela própria, digamos assim. de acordar, né? De acender, né? Sim, e aí foi um gatilho, eu diria, Uhum. né. E tudo bem também se a pessoa quiser acreditar nisso, mas eu acho que o importante é a gente perceber que durante a leitura de um poema, a gente está se lendo junto. Então, são muitas vozes que estão ali,
reunidas. Seja a voz do poeta ou da poeta, quem escreveu o poema, a própria voz da linguagem, né, e a nossa voz. Foi bom você falar nisso, porque há muitos teóricos sobre linguagem. Uhum. Né? Muito tempo atrás, a linguagem ficou restrita à comunicação da grafia, né? Uhum. E das palavras escritas. E hoje não, a gente sabe que a linguagem, até num sistema de comunicação de animais, devido à vocalização e à sonorização deles, como eles se comunicam, elas têm uma outra significância. Quer dizer, até para o campo, o próprio Paz fala disso, que antes ficava restrita ao humano, mas não, hoje a linguagem também ela é estudada no campo nos sistemas de comunicações do mundo animal, sobretudo esse que se comunica entre si, como os golfinhos, as baleias, né? Os cavalos, que têm uma linguagem entre eles. Mas a linguagem foi o que nos deu o salto da nossa humanização. Porque até então a gente só estava restrito àquele campo reducionista, né, dos entes e das coisas, de demarcá-los. Né? E no campo da poesia, o que a gente entende é que a linguagem é a própria representação. Né? Ela é a representação do inconsciente. E aí vem o Paz e diz uma coisa mais importante ainda sobre isso. A essência da linguagem é a representação de um elemento de experiência por meio do outro, da relação bipolar entre o signo e o símbolo, e a coisa significada ou simbolizada e a consciência dessa relação. Quer dizer, ele entra até por um eixo psicanalítico, né, para poder explicar essa fenomenologia do humano enquanto criador dessa linguagem poética, desse campo. Eu queria que você lesse um poema para a gente, de preferência um metapoema, que eu acho que você faz muitos, ou o que você quiser ler, para a gente ouvir um pouco da tua palavra poética. Deixa eu procurar. Eu vou então trazer um poema do primeiro livro, né? Que é esse aqui. Foi A Forma Fugaz das Mãos. Belíssimo. Né? Foi aí que eu me inspirei. Foi. Que é também o título do meu segundo livro, né? Na Escuta o Gatilho, que é essa relação muito intensa com a escuta. Enfim, articulando um pouco isso tudo, tem um poema aqui que é um poema sem título. Esse livro, alguns poemas têm título e outros não. Ainda estava nessa fase. É uma coisa que eu não sei fazer, é colocar título em poema. Eu também não sei. É muito raro. Mas hoje eu estou tentando é um exercício que eu venho fazendo. Mas enfim, é um poema que diz assim: quero ouvir o escuro dos seus olhos e dizer tudo aquilo que me escapou, deitar na malha puída do seu ventre e beber todos os vícios. Quero poder deixar as mãos onde meu corpo falha e devorar o brusco peso das chuvas, reconciliar as horas com os sonhos não vividos, quem sabe agarrar as pedras lançadas contra o meu crânio, quando apedrejado numa tarde de inverno. Desejo acordar no dia mais longo do verão, a fim de correr amontoado de cadarços, inventar tempestades em seus dentes e, bem mais tarde, saltar por sobre o sorriso da boca vermelha como o pôr do sol de alguma praia. Então, assim, não é exatamente um metapoema, mas eu acho que é um desses que faz a gente voltar, né? E aproveitando que estou aqui no lugar, né? Para quem não conhece, é um lugar aqui praiano, né? Veio essa vontade de fazer essa referência. O mar, essa ondulação, né? Parece que a gente se identifica porque foi de lá que a gente veio, a primeira vida vertebral, né, veio do mar, né, é a gênese da existência, né, até onde a gente sabe, né, porque, sim, quer dizer, a gênese do evolucionismo da espécie humana, até onde a gente sabe que agora parece que a gente todo dia sabe um pouco menos, né, porque a ciência fica dando saltos, sim. Sobretudo sobre essa questão do estudo da fenomenologia, da linguagem, da própria linguística, né? A linguagem parece que é um campo do inconsciente em que parece que o poeta tem essa prerrogativa sobre-humana de ter algum domínio, né?
algum domínio, né? Porque de alguma forma ele forma a imagem lá no campo do inconsciente, e aí ele tem essa habilidade, né, de transver o mundo e de lidar com as palavras, dando a elas outras semânticas, É, outras significações, né? e domínio e perdição também, né? Porque parece que quanto mais você acha que está encontrando um caminho, mais você está se perdendo Não, o domínio que ali, eu né? falo é de ter algum Aham. domínio no campo da formação da imagem no inconsciente, Sim, né? sim. Que é aquelas coisas assim que passa comum aos outros, porque os poetas eles têm essa, essa, essa coisa sobre-humana de ver aí o invisível, né? Tocar nas invisibilidades, Uhum, pegá-las né, e tirá-las dali daquele uhum. lugar para falar sobre elas. Sim, É a sim. dimensão diminuta das coisas e ele lhes dá com a poesia uma grandeza, né? Uhum, Uma grandeza. O que você me diz dessa dimensão da linguagem para o fazer da escrita hoje, nessa geração que eu acho que você está mais atencioso, essa geração de jovens que estão se dizendo poetas, né? E estão até no campo da poesia, mas ainda não sabem lidar com o campo do poema, né? A uhum. construção do poema. Assim, é uma pergunta até um pouco difícil, né? Porque, como a gente estava falando aqui, né? A gente tenta supor um domínio, a gente tenta, claro, a gente tem as ferramentas. A gente estuda, a gente lê, e a gente pratica, o que é fundamental. Mas é um exercício contínuo de aprendizagem e desaprendizagem, né? É por isso que eu também toco, que eu falei antes, desse lugar tensional, né? A gente tem hoje a possibilidade de qualquer pessoa publicar livro, a gente tem essas facilidades. E aí, e poesia, o poema em si, na verdade, das obras é a mais fácil, muito entre aspas, né? Qualquer pessoa pode escrever. E aí, quando a gente fala disso, né, desse lugar de um poeta, eu reconheço, eu entendo o que você estava dizendo, e ao mesmo tempo eu fujo um pouco disso, porque é a conversa que eu travo com as pessoas, porque a gente se pergunta, poxa, você ouve os clássicos, os canônicos, o Drummond, o Manuel Bandeira, As para coisas mim, eruditas, pois né? é, aí para mim o Manuel de Barros, que é o grande poeta para mim, e aí você se pergunta, será que eu consigo fazer aquilo? Não, porque quem fez foram eles, Quem fez né? são eles. Não. Você falou uma coisa que eu concordo e que eu falo, que inclusive já disse em alguns poemas meus, que é no fato de Aham, desaprender a língua para fazer poesia. A sim, gente desconstrói e desaprende. Eu desaprendo toda ela. total. Né, a gente dá a determinados substantivos a natureza Uhum, de um verbo, né? é, E conjuga e começa a conjugar um substantivo como se verbo ele fosse, como se mas você surpreendesse aquelas surpreendesse. palavras, né? Então essa, mas isso É, é um desaprender, aprendendo, porque sim, é nesse campo que a poesia trabalha, né? É sim. nessa desconstrução, Uhum, porque a gente tem falado, eu tenho falado aqui com as outras pessoas que eu converso, eu tenho falado para onde eu vou, né? Que a gente lida com uma realidade aparente, essa realidade não é o que a gente uhum, consegue ver com uhum. a nossa impossibilidade humana, já que a gente tem 5 sentidos extremamente precários. Eu acho até que a gente nem é daqui, porque se fosse daqui, os nossos ossos não ficavam tão maltratados, né, devido à gravidade, né, a gente não teria tantos danos e a nossa fragilidade física e orgânica não seria tão grande, porque a Terra nos é hostil, o clima da Terra nos é hostil. Então, às vezes, eu penso assim que nós nem somos daqui. Acho que a gente foi jogado aqui de uma forma surpreendente para fazer algum tipo de experimento. Verdade, te É, digo isso pelo processo de olha. envelhecimento que eu agora estou passando, e a gente um dia vai falar sobre isso com alguns poetas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uhum. Eu tenho um poema teu aqui que, que é metalinguagem, embora você talvez não considere. É, Eu vou ler. Posso claro, por ler? favor. É um poema inédito Ah, que sim. eu sequestrei ali dos teus Pois é, novidade. escritos. Isso é spoiler, isso é spoiler. Mas eu vou te pedir licença para ver, porque para esse novo livro dele, preste atenção, porque sempre de um livro para o outro é um salto a mais que É. a gente dá, né? Uma outra margem, né? Que a gente pisa, né? Que é uma margem poética, né? Vigas, tanto quanto uma viga,
suporta o artifício de construções, a imagem irriga a alvenaria do poema. Sustenta a palavra disposta a ser o que ela precisa. E precisar quer dizer pôr as mãos naquilo que desfaz desvios a fim de inventar uma estrutura que se chame mundo. Você aqui falou exatamente de um poema. Como se faz um poema, o que a palavra faz, o que a palavra é capaz de fazer, né? E usou uma metáfora linda que é da viga, né? Do suporte, de suportar as vigas e os artifícios da construção. Quer dizer, a construção poética é bem isso, né? Sim. Cada palavra ali colocada no lugar. Por isso que você diz que é fácil. Eu não penso que é fácil. Não é um lado mais fácil, não. A poesia, ela está em tudo que a arte tem. Está na música, está na pintura. Eu falei do poema. Sim, né? sim, mas do poema, as pessoas... Você talvez tenha dito isso até sob uma outra perspectiva, mas eu penso que o poema talvez seja a parte mais trabalhosa, porque ali você tem que pegar uma imagem que foi capturada, pegar sua argamassa que vem de tudo que você leu, inclusive da grafia e das leituras, e leu do mundo, e trabalhar e fazer aquele processo todo que a gente falou, né? E colocar no poema ritmo, música, né? Dar essa coisa orgânica. Você fez isso nesse poema e explicou até como uma espécie de uma metáfora o fazer de um poema. E eu quero que você fale para mim sobre isso. Claro. Bom, duas coisas. Primeiro, esse poema... É para alguém, né? Que é para Ana Maria Vasconcelos, que foi a ganhadora do Prêmio Oceanos, né? Esse último que teve. E ela é uma poeta incrível. E ela tem um livro que se chama Longarinas, né? Que foi o vencedor. E esse Longarinas são as vigas, né? Do carro, se eu não me engano, aquela coisa da estrutura. E ela tem um trabalho com a imagem que eu acho fenomenal, que são poemas muito curtos, mas são aqueles poemas que são pequenos em tamanho físico, mas que eles têm uma imensidão, assim, de sentido de desdobramento possível. E eu brinco com ela, né? Eu já escrevi isso para ela, que quando eu escrevi Ainda na Vício Velho, um texto a partir de um poema dela, eu falava que era uma época que eu estava, sabe, aquele momento que você pensa assim, poxa, eu acho que eu esqueci como é que se escreve, tá chato, tá tudo muito chato. E aí quando eu li o livro dela, que não foi esse, foi um anterior, que agora eu me esqueci o nome, mas é uma capa muito bonita, ela com uma sombrinha, uma coisa assim, uma capa meio amarela, eu esqueci, desculpa, esqueci o título. Mas aí, foi inspirador. e aí esse poema, ele me desencadeou assim um vendaval de imagens, e foi um texto que eu escrevi, eu fiquei feliz. Né? Isso já tem alguns anos. A partir daí até que a gente começou a ter contato, a gente troca algumas mensagens de vez em quando. Então, com relação ao poema, é isso. E aquilo que eu falei de ser mais ou menos fácil, é esse âmbito que qualquer adolescente escreve. Né? Então é nesse sentido. Agora sim, um poema de verdade, como se existisse de mentira. Não existe. Não. E também qual é a verdade? Pois é. Mas é aquilo de você tentar uma profissionalização mesmo, de você estudar aquilo com afinco, é claro, é dificílimo fazer daquele fazer literário e poético um ofício. Que é aquilo que o Leminski fala, um vídeo super comentado dele, é fácil fazer poemas aos 17, aos 15, eu quero ver você continuar fazendo aos 50, 70. Aí que tá. Então é bem nessa dinâmica. É bem isso. E por falar nessa, você falou da imagem da Vasconcelos? Ana Maria Vasconcelos. Sim. A imagem, a gente designa a imagem com a palavra imagem, né? Sim. A gente designa como figura, forma, como alguma coisa concreta. A gente designa isso, né? A lexicografia fala disso, né? Que é alguma coisa que é vista, viva ou não. Mas para o campo poético, a palavra é a própria palavra verbal, né, a imagem, que pode ser feita pela frase, pelo conjunto de frases, pelo verso, pelo conjunto de verbos que forma a imagem, né, que constrói a imagem, né, ou de juntas que compõem um poema,
que pode ser orgânico ou não, que Sim. pode ser profuso de muitas imagens ou não. E aí depois a gente vai até falar sobre essa questão da profusão das imagens. Mas assim, no campo da poesia, gente, a imagem, o recurso da comparação, das símiles, das metáforas, né, dos símbolos, das alegorias. Eu adoro usar alegorias como uma impressão de alguma Sim. imagem, né? Às vezes, um mito, você constrói uma imagem apenas falando, né, utilizando aquele elemento mítico, né? E às vezes o jogo de palavras, né? Que, Uhum. que é o desafio É. para a gente. Um dos desafios, por exemplo, que eu penso e que eu acho que você tem observado nessa gente toda, acho que desde sempre, né? Quando o jovem começa a escrever poema, é o excesso de adjetivação, né? Sim. Ele acha que quanto mais adjetivada a palavra, mais bonito vai ser o poema. Eu passei por isso, Não, né? você passou por isso. Muito. Eu achava que quanto mais difíceis as palavras que eu usasse, melhor seria o texto. Aí Pois ficava é. aquele texto hermético que eu mesmo pegava e eu, cara, o que eu escrevi aqui? Sabe? Isso é uma E tolice. cheio de sinonímias, né? Porque É, às vezes até tem adjetivos que dão uma amplitude sim. e imagens diferentes, mas às vezes eles começam falando sobre dando a mesma perspectiva, né, de imagem. Agora, você sabe que eu fiquei preocupada quando eu comecei a escrever poemas sobre isso, e foi justamente de não escrever. Mas eu comecei a escrever com poemas com quase 50 anos, porque eu Uhum. escrevia prosa. Eu achava que eu não É saberia mesmo. escrever poema. Isso. Depois que foi. Até hoje eu desconfio da poeta, embora seja considerada como uma. Mas eu tive. Mas 50 anos, né? Já tem toda uma estrada, Mas é né? bom desconfiar da poeta, Mas, não é bom? não, da poeta eu desconfio até hoje. E vou desconfiar sempre. Eu vou fazer 70 anos, continuo desconfiando de tudo que eu faço, né? Aliás, a gente tem que desconfiar da vida, É. né? Então, esse erro que foi teu quando jovem, Uhum. eu acho que você agora como resenista e também como professor e orientador, né, dessa juventude, e às vezes não juventude, porque tem gente que vai Ah, para a claro. faculdade também já Sim, na sim. meia-idade, você deve ter esse campo de orientação, né, esse cuidado, né, com a adjetivação Uhum. e também com que eu falei ainda agora, né? Às vezes o poema você constrói e você tá com uma perspectiva de uma imagem, você lá faz ela bonita, tá lá naquele conjunto de frases, de versos, né? Aquele verso enxuto. Uhum. Aí você vem, em seguida vem outra, e você vai construindo uma profusão de imagens, e uma acaba desconstruindo a outra. E eu noto que muitos poemas, e até de pessoas cânones que eu conheço, Uhum. quando você acaba de ler o poema, você não lembra do poema, porque não ficou nada ali, ficou uma profusão de imagem e fez uma cabeça tonta na gente. Entonteceu, né? Não entonteceu pelo rasgar, pelo ferir, pelo te colocar diante do abismo, mas Uhum. te entonteceu pela profusão de imagem. Você também tem esse cuidado Sim, eu acho que uma coisa, consigo e com os seus alunos, claro, João? claro, que a gente frisa muito isso, né? Eu acho que das coisas mais difíceis que tem é saber quando termina, não só um poema, mas o verso, né? Então, um acúmulo, essa profusão toda de adjetivos, às vezes, de verbos, enfim, de palavras amontoadas, isso dificulta. Então, saber cortar é fundamental. Eu tenho uma imagem que era uma coisa que eu via muito do Lapidar, né? sim, de você pegar, é como se imagina um castelo de cartas, né? Ou um castelo, sei lá, do que for. Qual seria aquela pecinha que se você tirar uma só, desmorona tudo, sabe? Eu acho que a questão é essa, é você achar esse cerne, essa questão. É buscar por isso. Então, isso para a gente pensar a frase, o verso, essa palavra fundamental, é, frear um pouco, eu acho, a questão dos adjetivos, porque uma palavra, um verso com um substantivo, ele é muito bem dito, ele é muito bem colocado, isso eu vi
vejo, por exemplo, com o Manuel de Barros, que embora de vez em quando ele usa umas palavras diferentes, até porque é um outro contexto, Às vezes mas ele cria adjetivos, exato, né? exato. Mas Ou cria verbos, né? mas o que eu senti muito nele foi assim a mudança da posição da palavra na frase. Então, assim, você nem sempre precisa inventar muito, mas você saber como pegar aquela palavra que numa frase coloquial, uma frase como estaria aqui no finalzinho, se você pega e joga na frente, que aí muda uma classe gramatical, Sim. né? Você reinventa tudo. E também o corte, porque eu acho fundamental saber onde é que corta um verso. E para mim isso tudo faz sentido. Eu sempre mostro para as pessoas e faço pensarem por que você está parando esse verso nessa palavra. Porque hoje também com o Word, enfim, Word, Google Docs, enfim, é fácil. Você está digitando, se deixar automaticamente corta. Eu já conheci pessoas que fazem isso. Centraliza, põe lá uma margem e aí automaticamente quando chega no final corta, vai quebrando. Ok, isso é um exercício estético, não deixa de ser. Mas eu gosto de pensar que aquilo precisa fazer um sentido para mim. Por que eu estou pensando? Porque para mim, quando eu leio um poema, eu estou considerando que quem escreveu pensou nisso. Sim, Se e deve, parou, porque por conta exato, do ritmo, né? Da leitura, do sim, ritmo ali, do verso. Agora você falou uma coisa que assim, eu não sei escrever poemas em é digitando. mesmo. Não, eu só escrevo no papel, separando a palavra, separando mesmo, colocando ela no lugar certo, Uhum. e é como se fosse até uma coisa visual, mas Sim, legal, né? eu só sei escrever aqui. Olha, eu adotei completamente É, assim o mundo digital para pois escrever. é. Hoje eu me sinto até com dificuldade de escrever, porque sabe, eu tenho a ideia, parece que a mão não acompanha, né? E eu digitando com É, as duas porque tem mãos. esses recursos, né? Aham, Mas eu faço esse recurso que você tem na uhum. digitalização, eu faço no próprio esquema da escrita. Eu Sim, vejo ali o sim, poema, não, e aí eu risco a palavra, trago ela para cá. Eu faço isso, eu prefiro fazer isso, entendo. porque esse escrever, para mim, é revelação. Ai, Né? Agora, você colocou uma questão que, que muito bem colocada, do castelo, que foi uma metáfora que você aham, usou, mas às vezes você tem o castelo pronto e o poema está na janela, uhum, está numa porta imensa, e você tira aquela porta. É o poema, uhum. É, pois é. né? Que é isso, é você saber o que você vai tirar, saber cortar, você saber qual é aquele. Às vezes, até. Bom, usando de novo essa metáfora, aí você tem a janela, você tem a porta, ou seja, significa que você pode ter até vários poemas ali dentro daquele poema maior, né? E conforme você corta, e aí você percebe quando separa, inclusive eles podem apontar para caminhos Sim, diferentes quando vistos separadamente. Né? Então, ter essa leitura, ter esse cuidado, que é um trabalho de paciência, que eu acho que também é uma coisa que que falta. falta, que Por é o tempo. isso, porque é uma coisa que eu vivo, por exemplo, quando eu estava na faculdade, brincavam até comigo que eu publicava tudo, assim, em revistas acadêmicas, então eu escrevia muito porque eu gosto de escrever ensaio, né? Então essas resenhas, os ensaios, enfim, como eu falei, não é bem resenha, mas esses diálogos que eu faço com poemas não deixam de ser micro ensaios, Sim, né? E sempre a partir desse diálogo com o poema. Então eu gosto disso. Só que antigamente eu fazia muito e eu percebia que eles se repetiam. Era como se eu tivesse, que é muito comum, a gente meio que introjeta uma faz uma fórmula espécie de eco, né? e aí a gente usa aquilo sem É. perceber. Então é bom quando você, se eu não me engano, até o Rosa, o Guimarães Rosa, tinha um exercício de escrever, 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 escrever. Quando ele achava que escrevia tudo, aí sim, aí ele começava a escrever, porque assim, ele deixou fluir tudo Isso, que era vício, e agora ele isso. vai olhar para aquele Acho texto que ele dele. falou isso numa das entrevistas. É, Olha só, na escuta, o gatilho, né? Quer falar para a gente sobre esse livro ah, e falar um pois é. poema? É exatamente isso que eu estava falando do diálogo. Esse é um livro que ele foi construído pelo diálogo, né? Que ele nasceu de uma brincadeira que foi, eu propus no Instagram, sabe aqueles quadros, aqueles boxes que você pede uma palavra e as pessoas respondem. Eu pedi, gente, me dá uma palavra e eu devolvo um poema. E foi isso. Então as pessoas toparam e foram. Ah, eu já fiz isso com vários Isso escritores. é Não, eu legal. não fiz isso. Por exemplo, vários escritores pediram para mim palavra. Uma delas foi a Marbeck, para fazer Ah, esse que exercício que você fez. legal, que Eu tenho um legal. livro feito assim. Pois é. É o Teófilo lá
da Patuá também, que eu acho que Sim, você sim. conhece. Aham. Muitos O autores irmão da fizeram isso. Bettine, né? Mas fala aí um poema pra gente. Beleza. Então, aqui, engraçado, aí eu falei desses, deixa eu ver. Bom, deixa eu, né? Eu ia até dizer um que não faz. É porque é um livro dividido em duas partes, que tem esse com diálogo e outro que não, que são os meus poemas que eu já tinha. Mas para fazer jus à questão do diálogo, eu vou trazer então. Né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, isso aqui é muito legal. Por exemplo, o Renan, que é um amigo meu, ele me deu a palavra ornitorrinco. Disse, cara, como é que eu vou escrever sobre ornitorrinco, um poema sobre ornitorrinco? E aí nasceu isso aqui que é linhagens, que diz assim: metáfora é uma palavra que diz a singularidade de uma coisa por referência a outra. Heterogênea porque ela mesma, a metáfora, ocupa um lugar de transcrição, transitivo. Olhando com cuidado, dá até para dizer que o tal composto vivo, o então humano, é também esse espaço misto, difícil saber ao certo do que se fundamenta por trazer consigo peste, fé, revolução, mas a gente cogita ser feito de palavra e poesia, erro, metamorfose, metafonia e também uma ou outra evolução por tudo que é vivo e revisto, verbal de voo no que se diz e é dito, tal como a metáfora. É híbrido, só não põe ovo como a ave mamífero ornitorrinco. Fábio Peçanha. Fábio, a gente tem muita coisa para falar, mas a gente Temos. tem pouquíssimo tempo e, assim, é um Poxa. prazer essa conversa. E eu vou dizer aqui um poema sobre o poema, que diz assim: o poema dentro da pedra encara, medra, provoca, extirpa os sentidos das suas raízes. O poema corporifica-se na exata imagem, atravessa a retina, fragmenta-se na inexata existência. Fora da pedra, o verbo acautelado de nascer petrifica-se ante o indizível do olhar. Esse faz parte do meu Poesia Reunida. E, assim, aqui do lado tem um mar. Uhum. A gente pode ver o mar. Eu vou Podemos. te convidar para ver o mar. Vamos. Quando a gente vai ver o mar, sempre, gente, a gente faz uma espécie de pedir licença, Uhum. né? E a gente faz assim: como se saúda a rainha do mar, como se saúda a rainha do mar. Odoiê, Odofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Gente, o mar é aqui Lindo. do lado, vamos lá ver o mar. Obrigada, hein? Obrigado, eu Muito que obrigada. agradeço. Rio de Palavras tem o apoio da Montex e eu agradeço a sua presença. Eu agradeço pelo convite.